Meus irmãos, muito boa noite a todos, boa noite, Misélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Na última Graças a vez, Deus, mais uma semana. tudo, né? Vai incomodando, mas a gente vai, né? Vai assistir. Incomoda, incomoda. E isso vai incomodar bastante, mas vai fazer, né? A gente vai levando a vida. Então, nossa leitura inicial do livrozinho de Luz, capítulo 179, palavras. É baseado em Tiago 3,10, que diz assim: da mesma boca procede bênção e maldição. Nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases pronunciando simplesmente uma ou outra pequena observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja, de calar a explosão de cólera. Quer dizer, você nunca se arrependerá dessas coisas. De preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que te não dizem respeito, de esquivar-te a promessas que não poderias cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura, de fugir às reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sob todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem aos outros, de exprimir bons pensamentos, formular apelos à fraternidade, à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho, a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com o sacrifício do próprio coração. Examine o sentido, o modo e a direção de tuas palavras, antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. Então é isso, né? Mais uma vez, estamos aqui a posto do Senhor, pedindo amparo dos amigos espirituais, de Francisco de Assis, através do Santo Espírito Francisco de Assis, dos nossos mentores individuais, a realização de mais um estudo essa noite. Que Jesus e os amigos nos envolvam, nos intuam para que possamos realizar um trabalho de acordo com os ensinamentos de Cristo. E que nesse momento, Senhor, todas as pessoas que estejam necessitando desse amparo, dessas bênçãos que vêm do alto, dessas vibrações, possam receber essas vibrações nossas de muito carinho, de muito amor, de muita fraternidade. Nesse momento em que vivemos tempos tão difíceis, Senhor, ampara todos nós, nos ampara para que esse caminho seja mais leve, mas que possamos seguir em frente sem nunca desistir. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então é isso, né? Estamos aqui de novo no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. O Lísio fala que já tem 10 anos de estudo, né? Nós só temos 2, mas aprendemos muita coisa, né? Tanta coisa, esse caminho, nosso curto caminho, mas eu, pelo menos, para mim, tem grande utilidade, embora incomode, embora a gente, né, faça, às vezes, essas reflexões, mas é assim que funciona, né? Então, nós estamos estudando a parábola da rede dos peixes, né? E Jesus vai fazer aquela metáfora que é bem familiar a todos os discípulos, já que todos eles tinham essa atividade, né? A maioria deles eram pescadores, né? Porque estavam lá no mar da Galileia. Então, Jesus usa o trabalho que eles realizavam, né? Para sustentar suas famílias, para esclarecer esse conceito profundo, né? Do reino de Deus ao reino do céu. Então, nos estudos anteriores, nós vimos aquele momento da parábola em que Jesus descreve, né? Aquele momento em que eles fazem a seleção do peixe bom, que é bom para ser comercializado, e do peixe que não tinha valor de mercado, que então vai ser descartado, ou não descartado, né? É aproveitado para outra coisa, né? Que nunca nada se perde. E esse momento, né, de acordo com o que nós estamos estudando, é exatamente esses dias que nós estamos vivendo hoje. Porque a gente tem que fazer esse contexto, trazer o estudo bíblico para o nosso tempo. Senão, se você ficar vendo, né, como ele falou, a gente tem esse entendimento melhor porque a gente traz para o nosso dia. Já você ficar vendo lá, isso aí era com eles, aí era Jesus, era Zaqueu, quem quer que seja, né?
Ele fala que é aquele que ele chama de hermenêutica ou exegese, né? Isso incomoda muitas vezes, né? Porque é dolorido você pegar um texto, uma parábola que, né? Parábola dá a ideia de que uma história bonitinha. Então, muitas vezes eu comparo muito isso com, às vezes, algumas palestras que a gente ouve, e está tudo muito bonitinho, aí o palestrante fala alguma coisa engraçada, aí todo mundo ri, todo mundo acha graça, mas E vai para aí? casa e, né, aprendeu o quê, mudou o quê, não se incomodou, não entendeu que aquilo era para ele, achou que era. É uma história, não é só uma história, né? É uma história que a gente tem que encaixar na nossa vivência diária, né? Se identificar com ela, né? É. E trabalhar em cima daquele, do ensinamento que está vindo ali, né? E a Isso é o gente. grande desafio. É. E aí, quando ele fala, né, que quando você fala dessa forma, você incomoda. E aí, eu não sei, eu não reparei não, mas pode ser que tenha tido algum comentário de alguém que não gostou. Eu me lembrei daquele texto do Boa Nova, né? Quando Jesus vai falar mais forte sobre o destino dele, sobre o que vai acontecer, que Pedro, né, no começo do estudo, que Jesus pergunta, né, quem dizem que eu sou? E aí Pedro fala bonito, né? Fala, não, sou, né? Vós sois o Filho de Deus, aquela coisa, e Jesus elogia ele, mas depois, quando Jesus começa a apertar o assunto e contar o que vai acontecer, ele fala, não, Jesus, não, você está exagerando, que isso, não é assim não, você está assustando as pessoas. Aí o que Jesus fala, sai de perto de mim, Satanás. Né? Quer dizer, você tem que ter consciência daquilo que está acontecendo. Em que momento você está vivendo e qual é a sua postura e a sua atitude diante disso. Porque a sua atitude, a sua forma de fazer alguma coisa, vai sensibilizar as pessoas, vai. Tem pessoas que são formadoras de opinião, então elas têm que ter muito cuidado com isso. Que tipo de opinião, que tipo de ideia você está passando para as pessoas, quem está te seguindo e por que está te seguindo. Né? Esse negócio de internet agora, que tem um monte de seguidores, as pessoas têm lá milhões de seguidores. Né? Nós não temos quase nenhum. Né? Nosso estudo é 6, 7, depois chega às vezes 15, 20, talvez, às vezes até 20 e poucas pessoas assistindo, mas não é esse o nosso objetivo, né? Milhões de pessoas. Humildinho até tem, né? Mas será que desses milhões, quantos realmente. A gente sabe, né, que é complicado, não é simples assim. Né? Você, às vezes a pessoa se. Aí ele fala, né? Que às vezes alguém diz lá, que doeu e não gostou. Mas tem outros que falam assim, olha, doeu, mas foi bom para mim, deu para entender alguma coisa. É lógico que a gente também tem que entender que cada um está dentro do seu processo evolutivo no seu tempo, né? E aí ele fala, né, onde que está Zaqueu, onde Buda, todos aqueles que estavam naquela época, já tem 2000 anos. Eles já estão hoje, com certeza, né? Eu achei lembrar de Pilatos, né? Que Pilatos não é mais Pilatos, com certeza já teve, né? Já teve tempo de se arrepender, tempo de fazer outras coisas. Acho que não se tem notícia, mas eu tenho que pensar, né? Que isso aqui é o bíblico no que ele fala, né? Qual é útil se eu identificar em mim um Zaqueu contemporâneo, né? Um Mateus. Eu até quero voltar a ver se eu vejo aquele eu não estudava com vocês ainda, quando ele estuda os discípulos, né? Deve ser bem legal. Ele É estudou, ele interessante. estudou um por um e, e aí cada um tem um defeito, né? Cada um tem uma qualidade ou um defeito que é nosso também. Que, na realidade, é o perfil psicológico da humanidade, né? É a A humanidade, gente né? vai se identificando, né? E, não, o engraçado, assim, não é engraçado nem seria o termo, né? O bom de tudo isso é que você, ora, você se comporta como Pedro, ora, É, você se comporta como Judas, então você vai vendo que esse perfil psicológico é você mesmo nas diversas situações ali que você está convivendo e a importância justamente da gente trazer
esse ensinamento, é porque você pega aquelas orientações que Jesus deu para aquele perfil psicológico, né? E tenta trazer para você. Porque o interessante do evangelho, essa coisa de incomodar, de doer, é para isso mesmo. Eu não posso sair de uma palestra só extasiada com aquilo que o expositor fala e achar graça e sem ter essa proposta de mudança. Então, o evangelho é para incomodar mesmo, é para trazer, né, esse conhecimento mais prático na vida da gente. Próximo, né? E você ficar pensando, tá, peraí, Pedro fez isso, Judas fez isso, fulano fez aquilo. Em que momento, nessa semana, ou no dia de hoje, ou esses dias para trás, eu fiz a mesma coisa? Eu neguei, eu traí. Eu neguei, eu traí. Hum. E o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou melhorar? Porque a gente faz diariamente. Então, E se ao a longo gente ainda está se identificando com esses discursos, né, tóxicos, né, na realidade a gente está na situação do lobo ainda, e não do cordeiro, né? E a gente tem que ter muito cuidado com que tipo de... Quem a gente está atraindo junto com a gente, né? E para quem que a gente está seguindo também, né? Ainda mais num período igual agora, eleitoral, que a gente está vivenciando isso. Você está votando por você mesmo, pela sua consciência política, pela sua análise, pelo seu estudo a respeito dos candidatos, ou você está votando porque a multidão está aplaudindo e você está se identificando com o discurso? porque Qual é o quando. discurso, né, de um candidato que te atrai mais? É uma Às vezes nem é o responsabilidade. discurso. O problema é que a maioria das pessoas não tem uma consciência política, ou um conhecimento, ou um estudo histórico, ou alguma coisa de que seja uma coisa ou seja outra. E essa dualidade nossa, de que tem que ser isso ou aquilo, e aí e aí começa vem essa cultura de WhatsApp, de Facebook, que é uma coisa. E aí, tipo assim, se você está de um lado, você só escuta as coisas do seu lado. Se você está do outro, você só escuta as coisas do outro. E com isso, você se você vai emitindo um radicalismo de opinião de quem só está vendo um lado. Quando não tem nem dois, tem muitos mais. Tem muitas situações que se pode criar, tem prós e contras, que você tem que somar, que você tem que avaliar. Mas, infelizmente, a maioria, a multidão, ela não tem critério nenhum de avaliação de forma lúcida. Ela tem uma opinião apaixonada. E a opinião Cega. apaixonada, ela é uma coisa que não funciona. De qualquer coisa, de qualquer. É cega, sem É reflexão, sem cega, sem análise. reflexão. Então, é muito perigoso. Então, é isso que Porque ele fala, né? nesse estágio evolutivo que a gente está, Rita, a gente vai ter muita dificuldade, né? Ainda temos, né? Porque somos seres imperfeitos ainda, num processo evolutivo. Mas o que a gente não pode esquecer é que a gente tem que tentar ser melhor. Então, não é que você vai fazer a escolha adequada, mas eu tenho que me esforçar para fazer a melhor escolha. E dentro dessa escolha, tem toda a análise kardeciana mesmo, que a gente, de seguir Kardec, de seguir o Evangelho, porque é uma fé raciocinada, onde você tem que ter a observação, a reflexão, a análise, o discernimento, para que a sua margem de erro seja menor. Então, é importante a gente ter sempre isso, da nossa responsabilidade. Se um expositor vai lá no centro, você falou aí da importância do humildinho na vida da gente, e eu acho, para mim, esse estudo que a gente faz na internet, eu nem me preocupo com o número, porque, na realidade, eu faço para eu mesma. Por quê? A gente faz baseado no estudo Aloysio. Então, o Aloysio faz. A gente escuta. Eu não escuto uma vez, são mais de uma Eu vez. também escuto mais de uma Aí ele, vez.
ele dá a referência bibliográfica. O que que eu faço? Eu pego as referências bibliográficas. A partir daí, eu crio minhas próprias referências para ampliar. Então, na realidade, quando a gente faz um estudo, você vai adquirindo dentro de você mesmo uma tranquilidade maior para entender as situações do processo evolutivo que a gente vivencia, quer seja na política, nas relações da cidade, nas relações com os familiares, que as dificuldades vão estar aí. Claro, a gente está num planeta de prova e expiação, mas esse conhecimento, ele faz de você o quê? Uma pessoa que vai refletindo mais E vai saber naquilo que avaliar melhor, precisa, né? né? Com Ser certeza. modificado. E aí é interessante, né? Se a gente, esses discursos ainda nos causam repulsa, né? Se somos atraídos hoje já por discursos menos tóxicos, a gente tem que entender também que tem um agravante em tudo isso, porque a gente já tem esse conhecimento do evangelho que vai se expandindo. E à medida que eu tenho esse conhecimento maior, significa o quê? Que eu tenho que ter uma postura diferente da vida, né? É a frase de Paulo lá que, né? O, o que fazeis de especial? Eu não posso ter a mesma postura da multidão inconsequente, que está se deixando levar. Então, eu posso ter erros, eu posso ter equívocos, porque Deus entende isso, mas, acima de tudo, eu tenho essa busca constante. Essa responsabilidade, né? Eu acho interessante também, porque eu também, a gente não faz só esse estudo, né? Então, eu tenho outros estudos, até de livro que não é espírita, né? Budismo, tal, um grupo de estudos. Tenho as aulas de evangelização que eu pesquiso, que eu estou estudando os livros de Jesus Manar. Hoje mesmo eu peguei. E aí um estudo vai conversando, faz link com o outro ao longo do tempo que você vai aprendendo a estudar. Como a gente já faz esse link aqui, do Mateus com as obras de Emmanuel, com as obras de Chico Xavier, com as obras de Kardec, tudo, a gente vai pensando diferente. Então, por exemplo, hoje fazendo, hoje eu estava montando a minha aula de evangelização que vai ser na semana que vem. O texto em seguida, nem o de hoje, que eu estou estudando, nem o que eu vou estudar na semana que vem. Eu fui ver, ele tem a ver com o nosso estudo de hoje. Tem alguma coisa. Então, você vai começando a ter uma visão mais ampla, abre o leque, no sentido de você ter mais entendimento. E você vai tendo recurso. Então, o recurso que eu uso aqui, o que eu aprendo aqui é um recurso para usar nas minhas aulas de evangelização, como é também um recurso para usar nos outros estudos. Aí eu estou também estou estudando a Gênese, aí a Gênese também é bárbara, né? Porque mostra também a evolução. Aí tem o nosso estudo do livro dos Espíritos. Tudo isso vai fazendo uma engrenagem, cria uma cultura. Eu queria ter mais tempo e ter acordado antes para isso, porque aí eu teria muito mais tempo de também ter outros estudos na área de filosofia, que nem você está fazendo, em outras áreas, em história, que eu nunca liguei para a história. Eu tenho assim, se tem um arrependimento na vida, é porque eu não gostava de história, eu não entendia para que história servia. Estou sendo sincera, na minha infância, na adolescência, eu sempre fui uma aluna ótima, nunca tirei nota ruim, mas eu gostava de matemática, de química, de física, minha mente é calculista, tudo na minha vida é cálculo. E aí, quando eu falava de história, eu achava aquilo uma coisa chata, enjoada, tem que decorar, no ano que não sei o quê. Também na nossa época, acho que a história era dada de forma diferente, né? Era meio chato mesmo. Então, eu não gostava daquilo. Aí hoje eu fico arrependida, porque, poxa, como eu preciso, às vezes, de um dado histórico. E você vê o Aloysio, né, como ele é professor de história, que conteúdo que ele tem de te dar informação histórica para poder você entender o hoje. Hoje eu sei para que serve a história, mas na época, vou falar sincero, estava nem aí. Geografia também. História e geografia eram coisas que, para mim, não servia para nada.
Aí se deixasse até colado. Vamos dizer Mas pra... a gente vai aprendendo, né? O bom disso tudo é que a gente vai aprendendo que Kardec começou com 53. o conhecimento realmente só é útil para nós se ele é um agente de mudança e transformação. Se a gente Então, ficar agarrado, e quem que vai medir isso, né? Porque eu falo assim, meu discurso, né? Eu não mato, eu não roubo, eu não faço tráfico, eu não engano. Mas tendo em vista tudo isso que eu já sei do Evangelho, né? Quais são os meus erros, né? Aí, mas se eu tenho erros pequenininhos, mas eu tenho esse conhecimento do Evangelho já que é maior, eles vão se agigantar. É diferente de uma pessoa que não tem, tá na completa ignorância, vai lá e mata alguém. Agora, eu posso não ter uma arma e matar alguém, mas aí eu acho que o meu erro é pequenininho, porque eu falo assim, eu matei só aqui a nível de pensamento, né? Mas na realidade ele é maior. Por quê? Porque o meu conhecimento é maior. É aquilo que a gente aprende no Livro dos Espíritos, é claro, o tempo todo os espíritos, em diversas perguntas, eles esclarecem Kardec. Não existe uma justiça divina, punitiva. Deus sempre avalia a intenção. intenção. Então, é aquilo que está E dentro de você. aquele, O que te naquele move? obras póstumas, né, tem a fotografia do pensamento, que é uma coisa impressionante. Se você imaginar, pensar que você matou alguém, na sua mente ele já está morto. Então, você já cometeu o ato. O ato já foi cometido em pensamento. Ou seja, você já mandou uma energia ruim para aquela pessoa que ficou na natureza e ela não sai mais. É impressionante, né? A questão do som, por exemplo, eles falam que todo som emitido até hoje está no universo. Diz que já existem equipamentos que eles estão resgatando discursos, Memória, né, auditiva, né, de memória discurso. auditiva de discursos feitos. Quer dizer, se alguém divulgou algo, eu fico pensando, né? Porque tem discursos que foram passados, né, pela história, quem conta a história é o que venceu, não o que perdeu. Então ele conta do jeito que ele quiser. Então você imaginou eles recuperarem um discurso que eles falam assim, o fulano falou isso, e porque não falou assim. Foi diferente. Então olha como é que é complicado, né? E o nosso pensamento é isso. Os espíritos, né? Eles vêm, eles sabem exatamente como é que está, o que está acontecendo. E aí é o que nós estamos na semana passada, né? Que os anjos do céu vão promover a separação entre os justos, os injustos, os bons e os maus. E eles vêm fazer isso porque existem os bons anjos e os anjos maus, como a gente estudou, né? Que o anjo é o mensageiro que tem esse poder de liderança para trazer ou uma mensagem ruim ou uma mensagem boa, né? Então existem aqueles que trazem a mensagem de Jesus, aqueles que trazem uma mensagem mundana, uma mensagem humana, negativa. E a presença deles é que vai provocar o quê? Que a gente, a quem vai atrair, né? Aí você vai revelar, você falou, né? Se é cordeiro ou se é louco. Então hoje o nosso Versículo. versículo, né, ele fala assim, depois de separados, o que vem em seguida? Depois que separou, vamos ver, ó, então, é mais ou menos aquela história da Bíblia, né? Nossa, só que eles acham que é no final, né? O final dos tempos é lá, não, mas agora já é o final dos tempos, né? Já está sendo separado. Então vem o versículo 50 do Evangelho de Mateus, capítulo 13. E os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes, né? E a gente vai ter que dar ouvido para isso, porque a gente, como a gente fala, né? Não tem mais prazo. Mesmo que eu não esteja cometendo erros tão graves, né? A gente tem essa É. bagagem do evangelho, né? Que você estava E falando. quem que é a fornalha? Quem que é a nossa fornalha, né? É essa, né? A da nossa consciência. Que quanto mais conhecimento, mais criteriosa, mais rigorosa, mais enérgica ela será, né? O tamanho, se o meu erro é grande ou pequeno, quem que vai determinar? É alguém que vai estar lá, uma pontinha lá, apontando assim, seu erro é grande, seu erro é pequeno? Não, é nós, somos nós mesmos, né?
Aquele livro do Getúlio Vargas em Dois Mundos é muito bom nesse sentido, porque é justamente isso. O irmão José que o recebe, hora nenhuma ele acusa, hora nenhuma ele só vai fazendo ele lembrar. Só vai fazendo ele lembrar, aí vai mostrando cenas, até, né, ele descobrir que se suicidou. Mas, assim, tudo muito assim, para ele despertar a consciência dele. Em nenhum momento para acusar ou para. É o que ele fala, é aquele, né, que a gente estudou a sarça em chamas, né, que era o espírito em chamas, se iluminando, espalhando calor em função do processo de despertar espiritual. É o que queima, né? A E a sarça. sarça que mais brilha, o que que é? É o Cristo crucificado, né? Iluminando e aquecendo os fios dos corações, dos nossos corações. Essa capacidade de Jesus doar por amor, né? Então, isso tudo atraiu as pessoas, né? O próprio Cristo, quando eu for, ele teve essa fala, né? Quando eu for crucificado, atrairei muitos corações, né? Ele profetiza isso, né? Quando Antes eu for da erguido do chão, né? crucificação. Né? Erguido do chão, atrairei para mim muitos corações. Muitos corações. É a atração psíquica, né? Que existe, né? Aquele que é atraído por essa labareda se deixa consumir por esse amor, né? Ardendo e queimando. É engraçado que É, ele fala da música do Gladstone, né? É uma graça. chama que chama. Eu nunca tinha, assim, eu já ouvi a música, mas não, né? É uma metáfora, né? Uma chama que chama. Uma chama que Uma chama. que chama que chama. Queima, arde. Hum, Então é isso, serão despertos pelo sacrifício amoroso de alguém. E aí o que que acontece? Quando a consciência começar, né? Aí o que que vai ter? Gerar prantos e ranger de dentes. E os prantos já estão aí, né? Era Então, uma ó, expressão hebraica da época, né? Que é um sofrimento, uma dor intensa, a maior dor que existe. Eu achei interessante falar que é quando o amor infinito de alguém por nós acorda a nossa consciência e essa consciência em chamas queima por dentro. É a fornalha de fogo. É a consciência te falando, né? Mas é através do amor, né? A crucificação de Jesus, né? E aí ele vai fazer o estudo de caso, né? Para a gente entender melhor, vai fazer a hermenêutica, vai tirar o espírito da letra e contextualizar a experiência Judas. para a gente viver isso, né? Judas. A experiência dele está no livro Boa Nova, né? Capítulo 24, a ilusão do discípulo. Ele fala até que ele já estudou Judas, mas estudou Judas naquela época. Agora ele vai ver É, o que acontece com Judas depois, né? Não o Judas bíblico, mas o que acontece não é, depois. ele estudou antes da crucificação, né? E depois, agora, quando ele vai falar, né? Porque ele fala, né? Eu achei interessante o que ele falou. Ninguém vai sentir uma dor tão grande como Judas. Ele foi o. Gente, olha que grandiosidade desse espírito, né? Carregar. Hoje já está redimido em outras esferas, trabalhando por Só na nós, né? nossa mente que ele está sendo Mas ainda é malhado, né? Que ainda tem gente que malhado, né? malha Judas. Mas ele mesmo, Aí eu lembrei, hoje, quando eu cantei a musiquinha lá, quando eu aponto o dedo, né? Aí eu falei assim, lembrei logo desse estudo que a gente vai fazer. Quando eu aponto o dedo para Judas, eu tenho três, apontando para mim, né? três E apontando para dobradinhos, mim. escondidinhos, né? Interessante é que eles estão assim, né? É, Você esconde. escondido. Esse aqui você mostra, mas É, esse aqui você esconde porque você não quer que veja, mas está apontando, né? tá. Essa metáfora é bem legal, é bem interessante. Aqui, olha, a passagem do Boa Nova é essa. Ó. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. E aquele chama atenção para não era qualquer remorso, né, gente? Foi um remorso atroz, né? É um remorso que poucos nós conhecemos e conhecerão na Terra. Só ele teve.
Não podemos viver remorsos. Nós poderemos viver alguns remorsos, mas o dele, né, de Judas, foi único, Só né? ele mesmo. Fala isso. Só No ele, processo dessa nossa humanidade, só ele não que viveu só isso. ele vivenciou isso. Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos, malgrado a vaidade que o perdera. Ele amava intensamente o Messias. Em breves instantes, o céu da cidade impiedosa se cobriu de nuvens escuras e borrascosas. O mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, peregrinou em desredor do casario maldito, acalentando o propósito de desertar do mundo, numa suprema traição aos compromissos mais sagrados de sua vida. Aqui fazendo um parêntese, né, porque diz que no momento da crucificação, o que aconteceu, né? Nuvens escuras, né? Invadiram, né? E o que seriam essas nuvens escuras, né? É a vibração de mental de Mental. todos aqueles que estavam ali, né? Quando preferiram mandar soltar Barrabás, né? E crucificar o Prendeu mestre. o Então, inocente. é um discurso de ódio. Aí eu fiquei analisando assim, o quanto que é perigoso essa força da multidão, né, Rita? Alimentar esse ódio, o quanto que a gente tem que fazer a diferença enquanto espírita para não entrar nessa faixa de ódio, de rancor, porque olha o quadro mental que a gente cria em termos disso, E né? hoje em dia que a gente tem esse conhecimento, que todas essas vibrações, que a tela mental da Terra, vibração da Terra, é a média de tudo que nós sentimos. Então, por exemplo, na pandemia, a gente tinha uma sensação de medo generalizada. Toda a vibração da Terra mostrava medo. Tivemos muito medo. E acho que tem um livro do André Luiz que fala, né, que eles vêm e que aí quando eles chegam ali perto do Rio de Janeiro, alguma coisa assim, que ele vê uma nuvem negra e aí ele pergunta o que é e o instrutor fala para ele, isso aí as emanações mentais das pessoas. Então, olha como que a gente pode colaborar, né? O que eu texto que eu li no começo, você pode colaborar com o quê? Com um pensamento positivo, com um pensamento de amor, de entendimento, de compreensão, ou você vai ter um pensamento de discórdia, de ódio, de desamor. Então, isso tudo faz a diferença num todo. E isso é muito complicado. Então, nesse momento, a gente tem que pensar nisso. Então, isso aí, quer dizer, olha como é que estava a atmosfera naquele momento de Jesus. E como é que, mas aí é o fazer não é mesmo, né? Como que está hoje a nossa atmosfera? Porque aquela lá já passou, já foi. Jesus já foi crucificado, já ressuscitou, já aconteceu, tem 2000 anos em cima dessa história. Mas como está hoje a nossa psicosfera? A minha psicosfera? Em que eu colaboro para que a psicosfera do planeta seja melhor do que ela é hoje? E sabe o que eu acho interessante aqui, Rita, a gente colocar? Porque nós alegamos que eles tiveram a convivência com Jesus ao vivo e a cores, né? Mas é a nossa convivência com Jesus. Só não está ao vivo e a cores porque a gente se distancia dela. Então, na medida que a gente não usa o conhecimento do evangélico para sintonizar com o mestre, porque onde ele está? É o nosso estudo do livro dos Espíritos, né? Onde que Deus está? Em todo lugar. Em todo lugar, em Nós toda estamos parte. mergulhados, né? Nós estamos mergulhados nele. Mergulhados. Então, a gente só não sente essa influência maior porque a gente não se permite. Porque no dia que a gente conseguir estabelecer essa sintonia de verdade, no, né, as coisas vão caminhar melhor. Então, Judas é diferente, por exemplo, daquela pessoa que é ignorante, né? Errar por ignorância é uma coisa. Agora, errar conhecendo, a gente já conhece. Então, quando hoje, por exemplo, eu vivi situações, a gente fala assim, você tem situações, você teve preocupação, teve desafio, teve crise, todo mundo tem. Mas qual foi a minha reação na crise? Qual foi a minha reação no desafio? Que tipo de pensamento eu alimentei quando essas situações
exigiram de mim uma postura mais moderada, mais amena, e eu consegui realmente fazer isso. E a gente pode fazer, depende da gente querer, né? Porque na hora da crucificação lá, eram mais ou menos 3 horas da tarde, quer dizer, a sexta hora, né? Jerusalém ficou escuro, né? Por nuvens que tamparam a cidade. E a gente imaginar que isso acontece pela vibração nossa, é muito sério, né? Muita E aí, às vezes, a responsabilidade, né? gente às vezes vê, né? A Gênesis traz isso claro lá também, né? O poder das tempestades, né? Que na realidade é um auxílio divino para quê? Para que essas vibrações escuras nossas possam ser é, Carnaval, quando chove, né? é, Eles buscam, é, os espíritos que têm medo de chuva buscam um lugar, acabam sendo atendidos, né? Interessante, né? Aí ele continua lá no livro Boa Nova, né, Humberto de Campos, falando, olha, antes, porém, de executar seus planos tenebrosos junto à figueira sinistra, ouvia a voz amargurada de seu tremendo remorso. Relâmpagos terríveis rasgavam o firmamento, trovões violentos pareciam lançar sobre a terra criminosa a maldição do céu, vilipendiado e esquecido. Mas, sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre, consoladora e inesquecível, penetrando-lhe os refólogos mais íntimos da alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Muito lindo, né? Quer dizer, apesar dele estar com a mente lá, até o último momento ele teve a ajuda necessária no sentido, né, de receber essa vibração de Jesus mostrando. E será que a gente já está acreditando que realmente Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Eu me perguntei isso. É, Será que a gente realmente vê, né? Por que que sem até Jesus vê, mas tudo não segue, né, meu Deus? é? Vai pelo atalho, né? Pega atalho. Com as mínimas coisas, né? Que ele fala, né, que ó, aqui que eu anotei. Qualquer outra trilha que não seja o caminho é uma vida vivida na mentira. Tudo é falso, né? E onde você vive de forma mentirosa não é vida, tudo é morte. Mentira, falsidade e morte. Quem vive uma vida mentirosa já está espiritualmente morto. Então a gente, e a gente acho que mente às vezes para nós mesmos. A gente cria subterfúgios, cria desculpas. Ah, mas não dá para mim, como é que eu vou fazer? Isso não deu, né? Mas, por isso tem as oportunidades, né, que ele fala, né, que está escrito lá a frase do Goethe, né? Nascer, viver, tornar a nascer, progredir sempre, né? É onde que o Judas morto vai ressuscitar. Essa é a mensagem da ressurreição. Aquele Judas já não existe mais, né? Já reencarnou, já... E nós, né? Agora ele vai para o livro O Instante da Vida, né? O Anjo Solitário. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas em grupos extensos desceram sobre o Calvário doloroso, né? Doloroso. Aí foram várias entidades, né, que surgiram, né? Os anjos de ternura rodeavam-lhe o peito ferido como a lhe insuflarem energias novas. Os portadores da consolação ungiam-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Quer dizer, os pés, né? É o A simbologismo, né, dos simbologia pés aí, né? dos pés, né? Peraí. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno de sublime condutor dos homens, aliviando e exaltando, como a prepararem um banquete da ressurreição, quando um anjo, ao meu lado de intraduzível esplendor, apareceu solitário, descendo do império magnificente da altura. Não trazia seguidores e, em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés. Gente, olha que coisa linda. É muito Eu fiquei bonito, né? emocionada. Esse texto é Entre lindo. respeitoso e enternecido.
Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa que naturalmente cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus dentro de uma ansiedade que não se observava em nenhum dos outros. Gente, olha esse anjo, né? Olhar, procurou os olhos, olha que sentimento lindo. Eu lembrei muito do capítulo, o último capítulo de Boa Nova também, né, que descreve os anjos vindo buscar Maria, né? É É, tão lindo também. Não tem lindo. como não chorar. Até eu que não sou chorando, eu choro de ler aquele capítulo, porque os anjos vindo buscar, né? Nossa. Quer dizer, Olha, Jesus vem, né? Depois vem os anjos. dir-se-ia que o novo representante do céu, compassivo, desejava conhecer a vontade do Mestre, antes de tudo. E, em êxtase, elevou-se do solo em que pousaram os braços no madeiro afrontoso, enlaçou o busco do inesquecível supliciado com inexcedível carinho e colou por um instante o ouvido atento em seus lábios que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens lhe não viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também lhe não notaram a ausência. Mas, suspenso no martírio, Jesus contempla-o confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Este era o anjo divino da caridade. Ah, essa Você vê leitura é também, muito linda, né? Jesus, né, pede para que ele vá socorrer Judas Socorrer Judas, né? naquele momento mais, quer dizer, aquele que o traiu, né? Depois ele vai para Crônicas do Além-Túmulo, né? Capítulo 5 é Judas também o título, né? Eu acho que deixa eu ver se eu risquei ou se ficou. Ele fala da visita de Humberto de Campos à Palestina, né, no Mar da Galileia, durante a Semana Santa. E lá ele encontra um galileu trajado à moda da época. É, E a pergunta, né, quer dizer, Humberto de Campos era um repórter, né, de Campos, que é o repórter da espiritualidade, né, e e aí, aí, e aí ele o, vai fazer uma entrevista com o Judas, né. é, e aí o Judas vai respondendo para ele, né? Responde: entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável, e ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial em que, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima de felomia e da traição, deixei na terra os derradeiros requisitos do meu crime, na Europa do século XV. Desde este dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me alvitaram, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo de minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fonte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Aqui eu achei interessante porque ele fala, né? O arrependimento, né, o remorso é um caminho, né? É o É, caminho. é o primeiro impulso, mas não é necessário. Você Você não viu pode que ele ficar só nele, né? só nele, né? Então ele fala, olha, sentindo na fronte
o ósculo do perdão de minha própria consciência. Enquanto ele Não se próprio não se perdoou, né? perdoou, ele não conseguiu, né? Sofreu muito, foi traído, vendido, usurpado, É mas porque ele o fica, perdão. aqui tem no livro Pão Nosso, isso é contigo, chama o capítulo, que fala justamente da solidão de Judas. Porque depois que ele fez, ele foi lá, ele vai devolver as moedas, né? E aí, ó, eles falam, eles falam, ninguém fica do lado dele, todo mundo, inclusive aqueles que eram os caras que ele ajudou, porque ele, o Caifás, chama o outro, Anás, né? O Anás e o Caifás, ele vai procurar por eles e ele fala, não, isso é contigo. Ó, aqui, ele diz assim, disse, pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam, o que nos importa? Isso é contigo. Então ele fala assim, quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas, aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. E quando você faz tudo certo, é tudo bom. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura a precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas ensinações da malícia ou da indisciplina no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação, perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para aqueles conselheiros da véspera. Mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria: que nos importa? Isso é contigo. Quer dizer, quando você ouve conselhos das pessoas para fazer algo e você vai atrás disso, você se deixa se apaixonar e faz, depois que dá tudo errado, aqueles que te aconselharam não vão ficar do seu lado, não. E aí, nessa leitura, ele fala muito, também continua, né, explicando a Humberto de Campos, ó, em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Isso aqui eu achei também fantástico, né? Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre esses sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Ele está sendo, aí ele continua falando, né? Ele, falando de nós hoje, né? Ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões de ouro amoedado. E aí Humberto de Campos ainda faz uma ironiazinha, né? Que ele fala, é verdade, concluir, e os novos negociadores do Cristo não se enfocam depois de vendê-lo. Ou seja, nem o remorso não tem. É. Vai E fazendo. aí, no livro Palavras de Vida Eterna, tem uma lição, né, que chama Perante Jesus. Aqui, ó, aí que fala das vendas, né, de Jesus, complementando essa leitura. Em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração ao preço mesquinho de nosso desvaimento individual? Nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho. Na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não. Olha que interessante isso, né? Porque tem os erros que a gente ainda nem está tendo consciência que faz. Do que faz. Definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes. Nossa, gente, então você vê que a gente está errando
com a vida, com a natureza, com os semelhantes, e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Então, aí ele faz os dois paralelos, né? O quanto que a gente continua vendendo Cristo e o quanto que a gente está apontando para um julgamento, que é justamente o que o Cristo não fez. Porque na medida que o anjo da caridade vem para socorrer Judas, né? O pedido dele é o quê, né? Ele, que o anjo vá socorrer Judas, né? Aí no mesmo livro tem assim falando, olha, depois o que que Cristo faz, né? Abençoa e segue adiante na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Então, ele vai acolher, mas ele não acusa, ele abençoa e vai. Porque a justiça de Deus é assim. Deus e os nossos benfeitores espirituais, eles entendem o quê? Que na condição de pecadores, nós mesmos carregamos esse infortúnio. Então, o suicídio de Judas pesou para ele? Pesou, com certeza, né? Por quê? Porque o suicídio é uma infração, né? Mas quando Judas suicidou, ele foi. Quando, Quando quando ele ele traiu, ele traiu traiu, ele traiu Jesus, Jesus, né? ele traiu Jesus, né? Mas quando ele suicidou, ele traiu aqui o amor de Deus. É Traiu a um vida, traiu Deus, né? delito maior ainda. Ele tomou E é a isso dele, que ele está e a falando, gente né? não pensa nisso, né? E A ele, gente por si pensa só, na traição. já tá carregando esse infortúnio. Porque é aquilo que a gente viu na lição lá do livro, né, do Crônicas do Além Túmulo. Não adianta você só se arrepender. Não tem jeito, você tem que reparar. É a reparação e o arrependimento, né? No padrão de Jesus, a justiça, isso daí serve muito para nós, hein? Não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam a compaixão, sem furtar-lhes as possibilidades de reajuste. Então, em relação ao erro do outro, o que a gente tem que ter? Compaixão. Nós também já erramos, estamos errando, continuamos errando, e a gente tem que ter essa compaixão e entender que o outro vai ter essa possibilidade de reajuste. Assim como nós também temos. A justiça de Deus é essa, né? Ele não fica só apontando o dedo. Rita, você errou. Rita, você errou. Não tem isso. E a gente acha que tem, né? A gente faz isso com o outro. Ele vê além, né? Ele vê muito além. Bonito, né? E a última leitura, né? Que também é do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 91, Campo de Sangue, baseado no capítulo 27 de Mateus, versículo 8, que nem dizer daqui uns sei lá quantos anos, quem fala encarnados ou não, estaremos estudando, né, Nezé? É. Diz assim, por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje de campo de sangue. Eu não lembrava disso, você lembrava? Não. Não. Eu não sabia também, não sei se eu não lembrava ou se eu não sabia. Que eram as moedas, né, que eles receberam, né, e eles não tiveram. Ele E como recebe, foi uma moeda do templo, né, que foi tirada do templo, né? era uma moeda continuada, que era uma moeda pura, mas como foi para pagar algo, A traição, né? a traição do Judas, do Jesus inocente, eles não podiam pegá-la, ele joga as moedas, né, Judas joga as moedas, devolve com o remorso dele, e aí eles pegam e compram, né, um campo, que é um lugar para fazer um cemitério para os estrangeiros, que na época não se podia, os estrangeiros não podiam ser enterrados nos cemitérios judaicos. Então, e acho que eu entendi que é justamente o campo onde Judas se enforcou, Se suicidou. se suicidou. Então, por isso que é chamado campo de sangue, e porque foi comprado com esse dinheiro que foi fruto de uma traição, que era um dinheiro impuro que eles não podiam guardar no cofre. Então, por conveniência, eles compraram o campo. Né? Isso é interessante.
Aí ele complementa, ó, a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. A gente continua, né, fazendo isso, né? Aí ele, no finalzinho ele fala, né, não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque do contrário, continuará circunscrito à região escura da carne sangrenta. Se a gente quer realmente liberdade, né, a gente tem que trilhar outros caminhos, sem remorso, sem... Aqui ele fala, né, permutando, né, cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre conscientemente, por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Como a gente ainda é ligado à matéria, né? E ficar achando que É muito sério, gente, as muito. coisas materiais vão. E aí ele ainda fala, né, da situação que a gente vive, né? Ainda fazendo, quando ele fala assim da vantagens materiais, privilégios passageiros, né? Ele ainda deu o exemplo, né, que a gente vive comprando os produtos mais caros, mais baratos, né? Mais baratas, né? Da China, da Indonésia, só que a gente, Vietnã, né? E na realidade, por que eles são baratos, né? Porque envolvem trabalho escravo e Trabalho trabalho infantil. infantil. Então, na realidade, quando eu faço isso achando que eu estou levando vantagem, eu estou contribuindo, né, para o sofrimento alheio. Porque cada vez mais as pessoas compram, aí eles vendem mais e exploram mais. Então, olha como que a gente trai, isso é uma traição, né, a Jesus, né? Ele fala, né, da bola, uma bola famosa que foi usada na Copa do Mundo, que descobriu que ela era vendida a mais de R$ 500, mas era costurada no Vietnã por crianças que ganhavam 53 centavos de dólar por dia. Aí ele vai falar do churrasco também, né? Para doer mais. Vou comprar um carvão baratinho. Esse carvão baratinho. Aí sabe quem que faz o carvão? Os meninos dos carvoeiros ilegais, Oi. né? Que faz o quê? Crianças de 8 a 10 anos que trabalham como escravos queimando madeira do cerrado em carvoeiros clandestinos. Aí eles revendem para uma fábrica, essa fábrica só faz ensacar, botar um selo, ainda coloca um selo ecológico, né? De material ecológico. Aí ele fala, esse produto é o quê? É um campo de sangue. Algo que foi, né? Pegou um dinheiro, sangue de inocente, né? Para quê? Para sustentar o nosso modo de vida. Muito inocente é crucificado e a gente tira vantagem disso. É complicado, né? Meu Deus. Não, se a gente for pensar muito, você vai ficar assim louca, né? Porque é realmente tudo que a gente faz. A gente quer o mais barato, independente, é levar vantagem material. Agora, será que isso, né? Inclusive, assim, eu acho muito interessante, eu já contei isso aqui, tem um economista, né, que ele fala isso, né? Que a gente tem que ter muito cuidado, até em termos de golpe, porque todo mundo que sofre isso, né? Um golpe, uma coisa, na realidade ele está querendo levar vantagem. Então, o mundo está cheio de ilusões e a gente se perde nesses caminhos sem começar a fazer uma análise criteriosa. Eu achei É engraçado. a questão da bateria do celular, né? Do ouro que a gente usa, né? Que é uma joia na realidade, mas o que acontece? Como é que é usado para garimpar lá o ouro? É o mercúrio que é jogado, né? Na natureza, né? Sofrendo uma contaminação, né? Aí a população ribeirinha vai beber daquela água e vai ter câncer. E aí, Câncer. só para a gente ganhar um ourinho. É. Como que está a vacinação na África, né? Então, são questões muito sérias. Eu E é achei. tão sério isso, porque hoje, por exemplo, em termos de bicas, vou falar daqui, da experiência, né? A quarta dose da vacina está disponível para a população
e a população não está indo tomar o reforço. Gente, é uma bênção de Deus. Estudiosos vieram, pesquisaram, fizeram, a doença ainda é nova, os médicos estão assim, se a gente estuda um pouquinho, lê um pouquinho, tem As as pessoas que sequelas, estão tendo não estão aquele morrendo, mas estão tendo sequelas. sequelas, coisas sérias, e as pessoas não procuram se informar, não fazem a sua parte, né? Então, nós estamos cooperando com tudo isso, gente. É muito sério. Mas eu achei engraçado ele falar, né, que a questão das compras, né, que é assim, Luísa, não fala isso para mim não, vai acabar com a Black Friday. E eu acho que Black Friday, nós estamos gravando em outubro, mas nós vamos, vou colocar, vou postar em novembro, se eu não me engano, Black Friday, quando o pessoal for Está assistir, acontecendo. vai estar acontecendo. Então vamos incomodar bastante mesmo, porque ó, o que você vai comprar no Black Friday? Será que o que você vai comprar no Black Friday é algo realmente está sendo feito por quem, onde, qual que é a origem? A gente tem que pesquisar isso, né? Há uns tempo atrás se falava de leite, de algumas marcas, né? Que eu acho que você tem que saber, né? O que você está fazendo com a natureza, né? E com as pessoas, quem que está produzindo. E é isso, né? Fazer a nossa parte dentro daquilo que é preciso, né? É claro que a gente não vai conseguir fazer tudo, gente. É ilusão nossa achar que você vai. A natureza é o maior exemplo, não dá saltos. Foram milhões de anos para a gente passar, né? Vem lá do mineral, né? O nosso Ainda processo atraímos, né? Ainda evolutivo, temos né? muita traição. Quer dizer, tá tudo certo, mas é que a gente comece a adquirir consciência que a gente precisa cuidar mais do planeta, de nós mesmos. O exemplo de Judas ele tem que ser seguido, sim, porque ele traiu, assumiu que traiu, assumiu essa responsabilidade, teve um remorso que nenhum de nós vai ter na Terra aqui, mas ele saiu disso tudo com uma dignidade maior, né? É o que ele fala, né? Ele deixou se queimar, quer dizer, é o pranto e o ranger de dentes, né? Eu tenho responsabilidade nisso, eu vou lá, mas eu vou resgatar. Eu achei interessante ele falar, né? Que Judas traiu Jesus. Foi lá e beijou. Mas ele não fugiu. Ele foi lá no Gólgota, ele viu Jesus sendo crucificado. Ele presenciou, né? E disse a si mesmo, eu tenho parte disso. Ele reconheceu, né? Ele podia ter fugido, se escondido, não admitido que tinha feito, não, mas ele caiu em si, se arrependeu, e que a gente vê na leitura, né, do livro ali, que ele foi claro, o arrependimento existe, que é o primeiro impulso para você ter esse processo de transformação em você, mas assumiu que era necessário o quê? Sofrer para que a sua consciência ficasse aliviada. E o que o Luiz fala, né? Todo Judas tem redenção, porque o anjo da caridade, depois de honrar os pés, né, de Jesus, sempre vai escutar Jesus dizendo: vai lá, socorre ele, abraça, estende a mão sempre. Mas para minha redenção começar agora, eu vou ter que chorar, né? Meus dentes vão ranger enquanto o fogo consciencial incinerar as minhas más tendências. A pergunta terminou. Então, quer dizer, a gente precisa pensar nisso, que está na nossa hora também. Ó, hoje eu vou pedir desculpa, mas vai ter que ser, porque ó, não tem jeito. Eu escolhi, eu acho linda. Ai, gente, cadê ela? Não, mas achei. É uma poesia da Maria Dolores que fala sobre Judas. É linda. Fica como nossa prece final, um pouquinho grande, mas vale a pena, gente, porque me emociona cada vez. Está na hora mesmo, tá, né? Podemos, Tá né? sim, pode sim. Tá no... Ó, Acho que já estou chama-se passando. Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era a triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar.
Nisto, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela lhe diz: Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto, estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio e sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixe-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me... Nossa, mãe, estou gostando. Nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou, rude e pasmo: Mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé de pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me falei de mães, não me falei de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas do bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor? Ou anjo celeste de quem presinto a luz? No entanto, ela fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Meu filho, sou Maria, a mãe de Jesus. Muita paz. Difícil, não. Se a mãe perdoou, assim, mas quem somos nós para julgar, né? É difícil. Tarefa difícil. Mas é bom, né? Muito bom. Nossa, eu gostei muito. Até a semana que vem, se Deus quiser.
Se Deus Próximo quiser. estudo promete também. Muita paz para todos nós.